Fala rapaziada, estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Rockston e deu Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, né? O Fortaleza foi valente, conseguiu fazer 2-0 e o Fluminense, debaixo de muita polêmica, conseguiu arrancar o empate no segundo tempo. O Fortaleza, que fez um bom segundo tempo no Castelão, acabou perdendo por 1-0. O Fluminense levou a vantagem para o segundo jogo e o Fortaleza fez um partidaço no primeiro tempo, mas no segundo tempo não conseguiu repetir o mesmo desempenho do primeiro e o Fluminense acabou crescendo na partida de forma polêmica, acabou conseguindo o empate. Né? Polêmica também na escalação do Vojvoda, não é nem polêmica, né? Surpresa, né? Muita gente foi surpreendida, inclusive até mesmo, acredito, o Fernando Diniz, que não esperava uma escalação tão assim diferente do Vojvoda, que gosta de surpreender, estrategista como ele é, ele gosta de surpreender. Quase dava certo, né? Deu muito certo no primeiro tempo, mas muita gente não acreditava que fosse dar, né? Colocando ali Matheus Vargas no time titular, o Romero também há muito tempo não figurava entre os titulares, né? O Galhardo, três jogadores considerados lentos, né? Que o torcedor ficou assim um tanto apreensivo, achando que o Vojvoda estava priorizando o Campeonato Brasileiro e havia esquecido, deixado para lá a Copa do Brasil. E quando a bola rolou, a coisa foi diferente, né? Embora o Fluminense tenha iniciado uma pressão natural, o Fortaleza entrou com Sebadios na direita e deslocou o Brits, que estava jogando de lateral direito, para jogar na esquerda, no posto do Capixaba, que estava suspenso. Isso aí foi outra mudança. Uma mudança mais ou menos previsível, né? Porque o Brits consegue fazer um bom trabalho também pela esquerda. O problema é o Sebadios, né? Que há muito tempo não jogava, sem ritmo de jogo, e demorou um pouco, né? Para o Fortaleza encaixar aquela marcação, sobretudo ali do lado do Sebadios, que estava errando demais, e o Matheus Vargas entrou com a missão de ajudar a marcação ali no setor direito do Fortaleza, na defesa, e esquerdo do ataque do Fluminense, que tirou vantagem em alguns momentos no início do jogo, e depois o Fortaleza começou a encaixar a marcação. Né? O Fortaleza deveria ter se preocupado muito nos 90 minutos com dois jogadores que fazem o Fluminense funcionar. Um é o John Arias e o outro é o Paulo Henrique Ganso, que foi muito bem marcado no primeiro tempo, foi irritado pela marcação do Fortaleza, acabou tomando cartão amarelo, acabou ali se estranhando com alguns jogadores. Foi bom, só que no segundo tempo, tanto o Arias como o Ganso tiveram mais liberdade e acabaram conseguindo criar situações ofensivas para o tricolor lá do Rio de Janeiro. O Fortaleza foi bem no seguinte aspecto, né? Na estratégia, né? De ganhar a segunda bola, de tentar lançar, jogar nos contra-ataques, e contou com a falha da zaga do Fluminense nos dois lances dos gols. Mas não foi só isso, né? O Romero desperdiçou, o Galhardo também desperdiçou oportunidade. Não, até parece que eu estou falando, o Fortaleza fez só o gol, né? Os dois gols no primeiro tempo. Não, o time jogou bem. O time soube abrir espaços na defesa do Fluminense. O Fluminense que, diante da sua torcida, se viu na obrigação de atacar, de nem sempre jogar com o regulamento embaixo do braço, que tinha vantagem de 1-0, poderia ter explorado isso, acabou não explorando, acabou tentando ir para o abafa em cima do Fortaleza, e a estratégia do Vojvoda acabou funcionando mesmo com o Romero sendo lento, o Galhardo também sendo um pouco lento, mas o Galhardo tem melhorado seu desempenho. A cada jogo ele vem ganhando ritmo de jogo e, para mim, no primeiro tempo foi perfeito do Galhardo. Ele é aquele jogador que é muito chato para quem joga contra ele, né? Ele fica toda hora catimbando, tentando desestabilizar o adversário. Para a arbitragem também ele é um cara muito chato, mas para o time joga bem, né? No clássico já tinha ido bem e o primeiro tempo também, não pelo gol que fez, né? Uma falha da defesa, os dois zagueiros se confundiram na finalização do Galhardo, ali pela esquerda, quando foi lançado. O Galhardo acabou finalizando, bateu no goleiro, bateu no zagueirão lá, no Manuel, e o Nino foi tentar tirar. O Nino, que estava sendo observado pelo Tite, hein? Acabou participando dos dois gols do Fortaleza e foi substituído no intervalo. O Nino tentou salvar e acabou colocando a bola para dentro. O Fortaleza fez 1-0. O Fluminense, que era melhor no jogo, acabou sentindo o golpe e o Fortaleza, então, ficou, digamos assim, mais tranquilo. O Fluminense ficou muito tenso no jogo, tentando buscar o empate, tentando mostrar serviço. E a defesa do Fortaleza muito bem postada ali com o Benevenuto no miolo de zaga. O Tite também foi bem no primeiro tempo.
O próprio Sebadios ganhou a cobertura do Matheus Vargas, os volantes também bem atuantes, o Zé Wellison marcando de perto o Cano, né, não dando espaço para o centroavante do Fluminense finalizar. O goleiro Fernando Miguel também trabalhou bem no primeiro tempo, né? Estava tudo funcionando bem para o Fortaleza. E numa jogada entre o Galhardo e o Matheus Vargas, quase o Matheus Vargas também consegue fazer ali o segundo gol do Fortaleza. O Fluminense tentou algumas vezes, mas improdutivamente. O Fortaleza marcou bem o Fluminense no primeiro tempo. Pena que no segundo tempo não conseguiu repetir essa dose. E veio o segundo gol do Fortaleza. Também no lançamento, o Galhardo raspou de cabeça ali, né? A bola acabou sobrando para o Romero. O desvio do Galhardo foi importante. E, taticamente, o Galhardo foi perfeito, né, para construir esse 2-0 para o time do Fortaleza. Né? Ele participou bem ofensivamente do primeiro tempo. Né? E o Romero acabou ali não desperdiçando a oportunidade. Né? Bom finalizador ele é, não desperdiçou, tirou bem do Fábio, fazendo 2-0 para o Fortaleza, deixando o Maracanã em silêncio. Né? A torcida do Fluminense apreensiva, vaiou o time no intervalo e o Diniz teve que fazer as mudanças, né? Tirando o Nino, sacando o zagueiro, colocando um jogador de meio campo, recuando um volante para a zaga. O Fluminense teria que sair para o jogo, colocou o Martinelli na tentativa de ajudar na construção de jogadas. Logo de cara, o Donato perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo, e o que o Fortaleza não pode fazer é isso, né? Ficar tomando pressão do adversário, como em alguns jogos aconteceram. Vai chegar o momento que o adversário vai conseguir fazer gols. E o Fluminense acabou fazendo, né? Mas polêmica da arbitragem, né? O Brites cometeu uma falta, para mim, fora da área. Revi várias vezes o lance e não me convenci daquela penalidade. O Wilton Pereira estava muito próximo da jogada, marcou a falta fora. E os jogadores do Fluminense, principalmente o Samuel Xavier, reclamaram muito ali, pedindo a penalidade. E depois de muita polêmica, a arbitragem de vídeo acabou ali considerando uma penalidade. Achei muito esquisito, né? Repito, eu não vi pênalti, eu vi a falta fora da área, várias vezes vi a reprise do lance e não me convenci da penalidade. O Ganso foi lá e acabou fazendo o primeiro gol do Fluminense. O Fernando Miguel, que há muito tempo não tomava gols, né? Vários minutos, né? Batendo recorde aí no goleiro do Fortaleza sem tomar gols, mas acabou tomando esse gol de pênalti, né? Bola de um lado, goleiro do outro. Né? O Ganso bate com maestria a penalidade e o Fluminense diminui e segue na pressão. O Fortaleza não conseguia segurar a bola na frente como fez no primeiro tempo. Isso aí foi muito ruim para o Fortaleza. Né? Esse negócio de ficar tomando pressão toda hora pode custar caro. E acabou custando. No descuido da defesa ali do lado esquerdo, o Arias acabou escapando, é o que eu digo. Dois jogadores, se você marcar de perto, o Fluminense não consegue jogar. O Fluminense tem um bom time, treinado pelo Diniz, mas não tem elenco. Sempre que ele muda, o time consegue cair de produção quando ele perde algum jogador importante. Mas são as duas figuras chaves do time que municiam o ataque. O Ganso, no meio campo, e o Arias, um pouco mais adiantado. Marcando esses dois jogadores, a bola não vai chegar no Cano. O Cano estava bem marcado pelo Zé Wellison, conseguiu errar, porque o Zé Wellison estava marcando de perto algumas finalizações, mas nessa ele não errou. O Arias pegou ali pela direita, né, trocou de lado, estava tentando a sorte no primeiro tempo pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense, e no segundo tempo o Arias acabou, o John Arias, o colombiano, acabou jogando ali pela direita, acabou levando vantagem ali do setor esquerdo de defesa do Fortaleza, fazendo o cruzamento perfeito para o Cano fazer o gol. Né? Polêmica no lance também, né? Muitos apontaram impedimento, eu particularmente fiquei na dúvida, mas o impedimento não foi marcado do Cano e o Fluminense empatava o jogo e seguia novamente, né, bem na disputa. Né? Ao empatar, jogava pelo empate, então conseguiu, né, o que parecia que estava difícil de conseguir no primeiro tempo, né, que era chegar ao empate e voltar a ter a vantagem no confronto, né, de jogar pelo empate, porque fez 1-0 no Castelão. O Fortaleza ainda tentou algumas mudanças antes do empate. O Vojvoda tentava mudar algo no Fortaleza, mas não houve tempo. O Fortaleza acabou tomando o gol de empate. Essa demora também do Vojvoda de mexer, às vezes atrapalha um pouco. Né? Não é só quando ganha, não. Né? Ele demora também quando o time está tomando pressão. Isso é muito ruim.
E quem entrou não teve a capacidade. O Robson entrou muito mal no jogo, né? Teve uma oportunidade logo em seguida, conseguiu tomar a bola da defesa do Fluminense. O Galhardo entrava na cara do gol, era só rolar a bola para ele, que o Galhardo certamente faria o terceiro gol do Fortaleza. Poderia ter colocado o Leão novamente na frente do placar. Mas o Robson foi muito mal, tomou a decisão errada, quis resolver tudo sozinho e acabou desperdiçando uma grande oportunidade com a recuperação da defesa do Fluminense, que conseguiu recuperar a bola. Então, o Robson não entrou bem, né? O Vojvoda é esquisito, né? Ele consegue ressuscitar alguns jogadores que você espera que não entre mais, mas precisava de jogador de linha de frente. Então, foi tirando volante, colocou o Lucas Lima, que também não entrou bem. Lucas Lima não consegue mais realizar bons jogos. Aliás, né? Eu, particularmente, sempre não achei boa essa contratação. Não me convenceu vestindo a camisa do Fortaleza, embora, né, tenha muitos companheiros de imprensa que tenham elogiado algumas atuações do Lucas Lima. O Otero entrou também, entrou com vontade para mostrar serviço, mas foi pouco, né? Moisés, achei que não entrou bem. O Diniz conseguiu povoar bem ali aquele setor para não dar espaço para o Moisés criar jogadas. O Sacha entrou também, né, no finalzinho lá, poderia ter rolado a bola para o companheiro, tentou resolver sozinho também de fora da área. Parece que não é muito a dele de chutar de longe. Já tentou em outras vezes e em outros jogos com a camisa do Tricolor e acabou não conseguindo, né? Então, se você não consegue, você tem que rolar a bola para o companheiro tentar finalizar com um pouco mais de perfeição, né? Aí o Fluminense gastou o tempo, né? Também já estava 2-2, não tinha mais por que se arriscar tanto, né? E o jogo acabou terminando no empate. Fortaleza reclama muito da arbitragem. No final, os jogadores, o próprio treinador também, na hora ficou batendo papo, os dois treinadores do Vojvoda com o Diniz, e dava a entender que o Vojvoda estava insatisfeito com a marcação da penalidade, que eu também confesso que não consegui enxergar essa penalidade. E o Fluminense foi favorecido, então, pela arbitragem nessa partida, nesse confronto. O Fluminense que passa de fase, chega a uma semifinal, está vivo aí pelo título, na briga pelo título. O Fluminense que não conquista um título há muito tempo, né? Então está mais próximo agora de conquistar aí um título da Copa do Brasil e embolsa 8 milhões. 8 milhões que poderia ter sido do Fortaleza se ele tivesse segurado a onda aí dos 2-0 e não tivesse, cedido às pressões do adversário, né? Diferente do primeiro tempo, o Fortaleza não fez um bom segundo tempo. Teve erro de arbitragem? Teve, ok, teve. Mas só que o time não pode ficar só se defendendo, não, né? Pode fazer isso com um adversário com menos qualidade. Mas o Fluminense, jogando do Maracanã, junto com a torcida ali, aquela pressão dos infernos, então é difícil você segurar essa onda. Então fica a lição para se tirar. Primeiro, claro, vão reclamar muito da arbitragem e eu dou razão. Mas não pode também ficar cedendo às pressões do adversário. 2-2, marcaram para o time do Fortaleza. O Galhardo, o gol foi dado para ele, apesar do Dino ter colocado para dentro. O Romero, e o Fluminense chegou ao empate no segundo tempo, cobrando pênalti com o Ganso primeiro, né, fazendo 2-1, e depois o Cano, Germán Cano, acabou marcando mais um gol. Tá demais aí o Cano marcando gols nessa temporada, o artilheiro da temporada, isolado, né, muito distante aí do segundo colocado. O Fluminense avança, Fortaleza fica no meio do caminho e agora o Tricolor parte aí para pensar novamente no Campeonato Brasileiro, confronto contra o Corinthians no Castelão, né, onde o Tricolor precisa ganhar. É uma grande equipe, conseguiu superar o Internacional e agora terá que superar outra grande equipe que briga na parte de cima da tabela, que é o Corinthians, que também vai estar desgastado no meio de semana, como o próprio Fortaleza tem jogo pela Copa do Brasil. Então é pensar em vencer o Corinthians e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. O time mostra que tem condição, que tem força e que pode sim chegar lá, né? Nesse confronto com o Fluminense ficou bem claro que o time tem personalidade, que o Vojvoda é um técnico estrategista e que pode arrancar muito mais desse elenco. Só não pode ficar, né, se expondo demais, cedendo às pressões do adversário. Se fizer isso com o Corinthians, conseguir fazer um gol e depois ceder às pressões do adversário, do Corinthians, no caso, o time pode acabar tomando aí um gol de empate ou uma virada. Então, que sirva de lição não fazer isso nos jogos, principalmente contra grandes adversários. Aliás, contra ninguém, né? Nem contra adversários de médio, pequeno porte, que na Série A é difícil você encontrar,
de repente, numa bola marota, numa bola vadia, você pode tomar o gol, pode tomar aquele prejuízo. Valeu, galera. Se inscreve no canal e curte aí os nossos vídeos.